Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Após votar contra a renovação do Fundeb, a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, foi destituída pelo presidente Jair Bolsonaro do papel de vice-líder do governo no Congresso. E para falar mais sobre esse momento, convidamos justamente a deputada Bia Kicis aqui conosco no Jornal da Manhã. Tudo bem, deputada? Bom dia, obrigado por estar aqui. Tudo bem, bom dia aos ouvintes aqui da rádio. Deputada, efetivamente o que aconteceu? A senhora se sente traída pelo presidente e por que a senhora votou contra? Bom, eu votei contra por uma objeção de consciência, foi o que eu falei, né? Conversei com o Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara. Eu era vice-líder do governo no Congresso, não na Câmara. Então, eu era responsável pelas orientações em caso de medidas provisórias e vetos, né? Participava de todas as comissões das medidas provisórias, sempre muito aguerrida na defesa das pautas do governo. Eu não vou dizer que me senti traída, mas eu fui surpreendida porque se o presidente não concordou com a minha postura, com o meu voto, eu poderia ter recebido uma ligação e não ficar sabendo pela imprensa, depois da publicação no Diário Oficial. Então, eu fiquei surpresa com isso, mas eu não vou dizer traída, porque eu sou uma grande apoiadora do presidente, continuo firme na base do governo. Agora, vou poder colaborar menos com o governo, estando fora da vice-liderança. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Diga, Constantino. Bom dia, deputada. Pois é, o núcleo ali, os poucos votos contra o Fundeb, tem justamente essa característica de ser um núcleo que era bem aguerrido na defesa das pautas chamadas de ala ideológica do governo, né? A pergunta que eu lhe faço é se a senhora identifica nessa movimentação do presidente, por conta do Fundeb, realmente uma aproximação ao centrão que vai se afastando cada vez mais daquelas pautas vitoriosas nas urnas. Rodrigo, eu como parlamentar, eu vou te falar o que eu percebo dentro do Congresso. Nós estávamos tendo uma dificuldade imensa de aprovarmos, votarmos, ou até mesmo que fossem pautados os projetos do governo. Então, estava realmente havendo uma espécie de boicote. Tudo que vinha do governo acabava ficando medida provisória caducando, os projetos não sendo pautados. Isso é muito ruim, porque o Brasil precisa andar. A pauta vencedora nas urnas, e é uma pauta também muito reformista, precisa ir adiante. Então, eu compreendo perfeitamente essa necessidade do presidente de ampliar essa base, de conversar com muitos parlamentares com os quais ele antes não conversava. Aliás, eu acho que demorou, para dizer a verdade, tá? Eu acho que no nosso sistema de governo, com esse presidencialismo, com um Congresso que tem tanto poder de obstruir as pautas, é preciso que o presidente fortaleça a sua relação. Eu não sou crítica à aproximação do presidente, sinceramente não sou, e tenho dito em várias entrevistas o seguinte: como parlamentar é um alívio ver as pautas do governo serem tocadas. Agora, na questão do Fundeb, eu sabia que não havia risco nenhum para o governo dessa pauta não ser aprovada, mas também sabia que essa não é uma pauta do presidente. Não é uma pauta do presidente, não é uma pauta minha, ao contrário, no meu caso, que sou uma pessoa que batalha tanto contra a doutrinação nas escolas, eu estaria traindo a minha consciência e os meus eleitores se eu votasse a favor do Fundeb. Mas eu não acho que o governo errou, eu não acho que o Vitor Hugo, o líder, errou. Ele conversou comigo: Bia, se você votar contra, vai dividir, as pessoas vão ficar sem entender. Eu te confesso, eu tentei votar a favor. Eu não consegui. Foi a minha consciência que me impôs quando eu imaginei, fiz uma imagem, né, da Constituição com essa emenda daqui a 4, 5, 6 anos, eu vendo e sabia que foi com a minha digital, eu não consegui.
mas não vai nenhuma crítica ao governo, porque uma coisa é você ser governo, outra é você ser parlamentar. E, Constantino, eu me inspiro no presidente Bolsonaro, que foi um deputado sempre independente e que sempre votou de acordo com as suas convicções. Então, eu não me sinto traída, mas eu fiquei perplexa e eu sei que isso não foi um movimento do presidente. Deputado, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputada, bom dia. A senhora integra aí um grupo de parlamentares chamados muitas vezes da tropa de choque bolsonarista no Congresso, aqueles mais alinhados ideologicamente que travam muitas vezes uma verdadeira guerra cultural ou de comunicação nas redes sociais aí, inclusive teve ligado aí esses inquéritos das fake news, alguns conteúdos compartilhados que se revelaram falsos, mas agora parece que o presidente está se distanciando um pouco disso. A senhora acredita que veremos, então, o governo se comunicando e seus aliados também, em consequência, se comunicando de uma maneira diferente daqui para frente? Eu acho que o governo ele teve muita falha de comunicação desde o início. Eu espero que a comunicação melhore. Eu acredito, eu confio no Fábio Weingarten. Eu acho que a ida do Fábio Faria para o Ministério da Comunicação foi uma boa coisa também. Ele é uma pessoa que tem uma ótima interlocução dentro do Congresso. Mas eu tenho que me opor ao seu entendimento, à sua percepção de que a minha comunicação seria uma comunicação mais aguerrida, sim, mas ela não é uma comunicação belicosa ou radical. Quem me conhece, vê a minha atuação e me viu atuando como vice-líder, sabe que eu não sou uma pessoa radical, eu sou uma pessoa da conversa, sou uma pessoa do diálogo. Agora, eu sou firme nos meus posicionamentos. E com relação a fake news, eu não sou uma pessoa que faz fake news, mas assim, uma vez eu postei um vídeo que depois, quando eu desconfiei que fosse falso, que era um negócio lá das partes, eu removi e pedi desculpa. Falei, gente, olha, é uma suspeita de que seja falso. Removi uma vez. Então, assim, é um absurdo esse inquérito das fake news, é uma grande vergonha. E ontem, inclusive, eu fui surpreendida com uma mensagem antiga que me chegou, que estava arquivada, dizendo que vários jornalistas tinham dito que a OMS tinha se posicionado que o Lula teria direito a concorrer às eleições, e isso foi uma mentira que foi plantada pela mídia, digamos, tradicional, profissional. Eu não sou mídia, fake news quer dizer mentira, é uma notícia falsa. Eu não faço notícia, eu dou a minha opinião nas redes. Eu coloco um fato, dou a minha opinião, coloco a minha visão, e é essa minha opinião que está sendo tratada como fake news por aquelas pessoas que discordam do meu posicionamento político, da minha visão de mundo. Deputada, uma última questão, voltando ao Fundeb, em relação à votação da senhora e também à oposição, falando que não foi uma vitória do governo, de que o governo não teria se esforçado para que essa pauta fosse aprovada. A senhora concorda com isso? E uma outra questão, se a senhora tivesse que votar contra o governo de novo em qualquer outro projeto, a senhora votaria contra? Eu sempre votei com o governo, sempre defendi o governo, inclusive nesse caso do Fundeb. Eu não falei contra, não fiz oposição, eu simplesmente votei de acordo com a minha consciência. Agora, eu acho que a esquerda está desesperada, não é? Porque é uma pauta importantíssima para ela e ela queria que o presidente saísse assim, derrotado na imagem dele. E o presidente está falando aquilo que ele está falando o que ele construiu, né? O governo foi que apoiou e conseguiu fazer aquilo que a esquerda sempre quis e não conseguiu. Só que eu não concordo com a pauta em si. E mais, não é que eu seja contra o Fundeb. Eu e os demais parlamentares que votamos, nós votamos contra a PEC, não contra o Fundeb. A gente entende que deveria ter sido feito de uma outra forma. Tá? Não constitucionalizar, não tornar permanente. Porém, o governo fez o que foi possível e eu não vou criticar aqui o presidente Bolsonaro ou o governo, eu só estou ressalvando a minha posição. E me espanto que tenha sido retirada da vice-liderança do governo da forma como foi retirada, sendo que, no caso do PL 2630, teve senador, vice-líder do governo,
que votou a favor do projeto da censura, contra a liberdade de expressão. Essa, sim, uma pauta raiz, como se diz, uma pauta importantíssima para o presidente Bolsonaro. E esse vice-líder continua como vice-líder do governo. Deputada Bia Kicis, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigado. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos.